Milionário para em semáforo e reconhece olhos de sua esposa desaparecida em menina de rua. A Avenida Paulista, com todo o seu movimento frenético, parecia mais uma miragem naquela manhã abafada. Rafael, um homem que uma vez teve tudo, agora lutava contra a sombra da tristeza. Em seu luxuoso sedã preto, ele aguardava o semáforo abrir, perdido em seus pensamentos. Depois do desaparecimento de Laura, sua vida transformou-se em um labirinto de culpa e desespero. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado, enquanto ele enfrentava dias e noites, vagando por memórias e arrependimentos. Mas então, tudo mudou. Em meio à neblina de seus devaneios, ele viu uma menina de rua, suja e maltrapilha. Atravessava a calçada com os olhos vibrantes que tinham algo de familiar. Aqueles olhos. A mistura entre o sorriso e o desespero refletia exatamente o que ele havia perdido. Rafael sentiu um aperto no peito. Instintivamente, ele pôs a mão na porta, pronto para sair. Laura, era você? A imagem de sua esposa, com aqueles olhos que brilhavam como estrelas em uma noite escura, invadiu sua mente. O semáforo parecia eterno. Quando finalmente abriu, ele saltou do carro, correndo atrás da menina. Mas ela era rápida. Seus passos ágeis, como se dançasse entre os carros aquela em movimento. "Espere!" ele gritou, mas a menina olhou para trás e fugiu, desaparecendo na multidão. Antes de sumir, porém, algo cai de suas mãos. Um pedaço de papel amarelado. Com um impulso, Rafael pegou o papel, seus olhos fixos no símbolo que estava desenhado ali, uma espécie de espiral desconhecida. O coração disparado, ele folheou a folha, buscando respostas onde não havia. A indagação torturava sua mente. Quem era aquela menina e o que ela tinha a ver com Laura? Desesperado, Rafael começou a investigar. Contatou detetives, mergulhou em fóruns obscuros na internet. A cada passo, a verdade se tornava mais complexa. Descobriu que Laura, antes de desaparecer, estava envolvida com um grupo misterioso que dominava as ruas. Cada novo detalhe revelava uma rede de mentiras. Laura não era quem ele pensava ser. Como isso era possível? Como uma mulher que ele amava havia se perdido em uma vida de segredos? Enquanto explorava esse novo mundo, Rafael encontrou um mentor enigmático, um homem que parecia saber mais do que estava disposto a revelar. Era como se ele guardasse as chaves de um passado que Rafael precisava desesperadamente entender. Cada resposta que Rafael obtinha gerava mais perguntas. Um ciclo vicioso que o deixava ansioso, com o coração a mil. E a menina? Seria mesmo a chave para descobrir o que havia acontecido com Laura? A possibilidade de que ela representasse não apenas seu amor perdido, mas um segredo devastador, começava a consumir seus pensamentos. Aquela busca não era apenas por respostas, mas também pela essência da pessoa que... Rafael sabia que estava pisando em um terreno perigoso, onde a verdade poderia ser mais dolorosa do que a dor da ausência. Cada passo que dava em busca de Laura poderia levá-lo ao abismo. Mas a esperança pulsava dentro dele. E mesmo que aquilo pudesse significar uma nova realidade, ele precisava saber quem era aquela menina. E qual era o papel dela nessa tragédia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos inteira. A menina, com aqueles olhos que remetiam a Laura, atormentava sua mente. Ele precisava encontrá-la novamente, entender a conexão. Antes que pudesse formular um plano, um grito cortou o ar. Desculpe, cara. A voz rouca de um homem ecoou. Rafael virou-se, e como em uma sombra, o estranho surgiu em sua direção. O homem estava agitado, com a respiração ofegante, seus olhos se movendo ansiosamente pela multidão. Você não pode entrar nesse jogo. Ele inclinou-se para a frente, as palavras saindo rápidas e apressadas. Eles estão por todo lugar. Se você continuar mexendo com isso, vai se ferir. Rafael ficou paralisado. Quem era aquele homem? O que ele sabia sobre Laura? O que você está dizendo? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase desprevenida. O homem pegou seu braço, olhando direto em seus olhos, como se tentasse ver a intensidade de sua determinação. Ela não é quem você pensa que é. O homem estava quase gritando. A multidão ao redor parou, alguns olhares curiosos se voltando para eles. Rafael sentiu o rosto esquentar. Um nó formou-se em sua garganta. O que estava acontecendo? Laura sempre foi sincera. Ele não podia aceitar aquela afirmação como verdade. Você a conhece? Rafael perguntou, as palavras saindo com dificuldade. O homem balançou a cabeça, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Eu conheci porque você não estava vendo. Ele também estava com ela, antes dela desaparecer. As palavras caíram como uma bomba, soando estrondosas na mente de Rafael. Quem estava com ela? O homem hesitou, como se estivesse pesando cada sílaba. Eu não posso te dizer muito, mas confie, Laura não te contou tudo. A frustração tomou conta de Rafael, um desejo ardente de saber o que havia acontecido com sua esposa. Você está mapeando a cidade inteira. O homem continuou. As ruas têm olhos. Você se lembra do símbolo, a espiral. Isso não é só arte. É um sinal. Rafael mal conseguia respirar. Foi nesse momento que um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. Um carro desgovernado avançava em alta velocidade pela avenida. Ele gritou, mas os instintos não foram rápidos o suficiente. A cena se desenrolou como em câmera lenta. O carro colidiu com a barra de pedestres. Um choque de metal e vidro estilhaçado. O homem começou a puxá-lo em direção ao lado seguro. Mas o que Rafael viu paralisou seu coração. A menina de olhos vibrantes, a mesma que havia visto momentos atrás, estava bem ali. E agora ela estava em meio ao caos. O que você... Rafael começou, mas as palavras morreram em sua boca. O homem estava gritando algo, tentando arrastá-lo, mas ele não conseguia tirar os olhos da cena à sua frente. A menina, caída no chão, parecia tão familiar. A angústia crescia no peito de Rafael. Ele se lançou para a frente, mas o homem o segurou, implacável. Não! Você não sabe o que está fazendo! O aviso foi perdido em meio ao tumulto. Os gritos, o barulho da sirene, tudo se misturou numa onda de adrenalina. E em um momento de reflexão, Rafael viu a verdade desmoronar à sua frente. A menina não era só uma estranha. Ela era uma conexão com Laura, uma linha tênue entre seu passado e o presente repleto de segredos. Assim que ele conseguiu livrar-se do aperto do estranho, estava decidido. A menina precisava de ajuda, e Laura também.
Mas o que mais havia nessa conexão, nessa espiral de segredos? O coração disparado, ele correu em direção àquela criança, aguardando pela resposta que poderia mudar tudo. Rafael se lançou em direção à menina, seu coração batendo forte. Nos poucos segundos que separavam ele do que parecia ser um reencontro, a confusão tomou conta da cena. Ele precisava ajudar, precisava entender, mas quando estava a poucos passos dela, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um grito ecoou pela avenida. Foi quando ele viu o homem com quem havia falado minutos atrás. A expressão em seu rosto, paralisada entre o desespero e uma súbita revelação. Antes que Rafael pudesse reagir, e o homem caiu, uma mancha vermelha se espalhando rapidamente pela camiseta, enquanto a multidão começava a gritar em pânico. Um tiro! Com seu coração em frangalhos, Rafael sentiu a adrenalina explodir em suas veias. O caos tomou conta. As pessoas começaram a correr, se afastando da cena. Mas Rafael não conseguia desviar o olhar. Ele se agachou, sentindo a dor do homem pulsando como se também fosse sua. O que aconteceu? Rafael perguntou, seu tom desesperado, misturando-se ao barulho ensurdecedor da sirene se aproximando. O homem, com dificuldade, levantou a mão e apontou para a direção onde a menina havia ido. Segredo. Ela precisa. Ele não conseguia concluir a frase. Os olhos dele estavam cheios de um pânico profundo, como se uma verdade amarga estivesse prestes a surgir. A multidão ao redor deles parecia um borrão, e Rafael, com o coração na mão, olhou novamente para a menina, agora quase invisível na confusão. Rafael! A voz grave de um policial chegou como um grito. Afastem-se! Todos para trás. Uma onda de uniformes começou a se mover, mas ele não conseguia se mover. O olhar do homem ainda o prendia, como se um pacto silencioso estivesse sendo selado. Ela não é quem você acha que é. Com um último suspiro, o homem finalmente parou de falar. A vida escorreu dele. Num instante, tudo virou um redemoinho. A confusão se tornou um ruído infernal de sirenes, gritos e a sensação opressiva de que algo colossal tinha mudado. Rafael sabia que a menina tinha algo muito importante, algo que conectava todos os fios da sua busca. Um fio que agora parecia se entrelaçar com fios de desespero, traição e revelações. Ele correu, movendo-se pela multidão que se dispersava. A espiral desenhada no pedaço de papel ainda estava gravada em sua mente. Cada passo se tornava mais pesado, e o mundo à sua volta parecia distorcido. Ele não podia deixar que a menina escapasse. Não agora. A necessidade de descobrir a verdade, por Laura, por aquele homem que acabara de morrer, o impulsionava. Rafael alcançou uma esquina e parou. Ele olhou em volta, buscando os olhos vibrantes da menina. Mas a verdade começava a germinar em suas entranhas. O que se escondia por trás daqueles olhos? O que aquele homem queria dizer com "Ela não é quem você acha"? Cada pergunta surgia como um eco, quase ensurdecedor. Então, de repente, ele viu. O símbolo, a espiral, lhe veio à mente. Não era apenas um desenho sem significado. Era um sinal, um aviso. E, em meio a tudo isso, uma ideia pior que o próprio tiro atravessou sua mente. E se a menina fosse parte do próprio mistério do desaparecimento de Laura? Não, não pode ser, ele murmurou, seu coração afundando. A possibilidade de que Laura tivesse estado envolvida em algo tão sombrio e que a menina fosse um peão nesse jogo o deixou tonto. Mas o que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob o véu de mentiras? Rafael se tornou um prisioneiro da própria busca. E a linha entre amor e traição era agora uma questão de vida ou morte. Ele não podia recuar.
Ele precisava saber a verdade, não importava quão devastadora ela pudesse ser. No entanto, enquanto ele se preparava para confrontar essa nova realidade, um novo grito cortou o ar. Alguém estava vindo, alguém com intenções escusas. E a revelação que se aproximava poderia mudar tudo. Ele precisaria ir fundo, muito mais fundo, nesta espiral de segredos. A verdade estava pálida e dolorosa, mas ele estava prestes a descobrir que às vezes a dor é o preço a se pagar por se conhecer a verdade. O coração de Rafael estava prestes a explodir. A adrenalina o impulsionava enquanto ele corria em direção à menina caída. Mas, de repente, algo chocante aconteceu. O homem que havia acabado de morrer não era apenas um desconhecido qualquer. Ele era um velho amigo de Rafael, alguém que ele não via há anos, e a consciência dessa revelação cruzou por sua mente como um raio. O nome dele era Marcos, e os dois tinham vivido na mesma vizinhança quando eram crianças, até que a vida tomou rumos diferentes. O pensamento fez seu coração gelar, mas havia algo ainda mais perturbador. Rafael se lembrava de Marcos havia falado sobre Laura em uma conversa há muito esquecida. Em um instante, as memórias voltaram, a forma como Marcos... Rafael não podia ignorar a sensação de que Marcos sabia mais do que deixava transparecer. Essa conexão o fazia questionar tudo. Ele sentiu uma onda de desespero, mas não podia deixar isso levar sua mente a um abismo. Ele se virou buscando pela menina. E enquanto corria, entre gritos e sirenes, uma voz familiar ecoou em sua mente. Ela não é quem você pensa que é. O peso das palavras de Marcos se instalou em seu peito como uma pedra. Ele precisava agir rápido, mas a confusão reinava. Rafael se aproximou do que parecia ser um pequeno grupo de pessoas, todas balançando a cabeça, murmurando sobre o tiro, sobre o que estava acontecendo. Aquilo era um filme de terror. Ele estava prestes a gritar pela menina, quando um ruído cortou o ar, fazendo todos olharem para uma figura emergindo do meio da multidão. Era um homem alto, com um capuz cobrindo o rosto. A presença dele fez com que a atmosfera mudasse instantaneamente. Uma tensão sufocante se espalhou. Ninguém sabia quem era, mas seus olhos brilhavam sob a sombra do capuz, e algo na maneira como olhava causou arrepios pela espinha de Rafael. Você está no caminho errado. A voz era baixa, quase sussurrada, mas ecoou como um trovão. Laura está mais perto do que você imagina, mas não é segura como você pensa. O choque fez Rafael cambalear. Agora ele estava entre dois mundos, a dor da perda de Laura e o mistério que se formava ao seu redor. O que você sabe sobre ela? As palavras escaparam de sua boca. O homem apenas sorriu, um sorriso enigmático que fazia seus olhos se estreitarem. Você terá que escolher, seguir em frente ou voltar ao que foi perdido para sempre. Naquele instante, um grito cortou a tensão. A mesma menina que ele estava tentando alcançar aparecia na visão de Rafael mais uma vez. Mas algo estava diferente. Ela não estava caída, não estava machucada. Pelo contrário, suas feições refletiam uma calma que contrapunha a violência do momento. O coração de Rafael acelerou. Como isso era possível? A menina olhou diretamente para ele, e por um breve segundo, ele viu algo em seu olhar que o fez paralisar. Um reconhecimento profundo. Era como se, em um instante, milhares de memórias escondidas se dessem às mãos dela. Então, tudo mudou. Quando Rafael estendeu a mão, um novo estalo cortou o ar. Mas não era um tiro desta vez. Era uma risada, corta e aguda como uma lâmina. O homem do capuz riu,
antes de desaparecer na multidão, e todos ao redor pareciam hipnotizados, sem saber como reagir. O que estava acontecendo? Ele não conseguia entender. A menina correu em direção ao homem antes que Rafael pudesse puxá-la de volta, como se todos os seus instintos tivessem sido desligados. Não, espere! Rafael gritou, mas ela já estava indo, desaparecendo na esquina. Ela havia se tornado uma parte do mistério, e ele se sentiu desolado. Olhou em volta, todo o caos em sua volta parecia um borrão. O homem, os policiais, a cena do crime. Tudo se perdeu em um vácuo, como um sonho desconexo. Mas uma coisa era clara: a verdade sobre Laura e a garota ainda estava se desenrolando, e cada resposta o empurrava para um abismo mais profundo. Laura, quem você realmente era? O pensamento ficou gravado em sua mente. Ele precisava descobrir. Precisava encontrar a conexão entre aquela menina e o que havia acontecido. Mas enquanto o barulho ao redor se acalmava, ele sabia que o que havia começado como uma busca por amor poderia se transformar em uma luta pela verdade. E essa verdade era mais aterrorizante do que ele jamais poderia ter imaginado. Rafael ficou paralisado diante da cena. A menina desapareceu na multidão, e o homem encapuzado ainda causava arrepios em sua espinha. Ele sentia que cada segundo era precioso, mas tudo parecia escapar entre seus dedos. O mundo em volta se tornava um borrão de cores e gritos, a adrenalina batendo como um tambor na sua cabeça. Não, 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 ele murmurava, mas a urgência de agir abafava seus pensamentos. O símbolo da espiral pulsava em sua mente. O que ele nem sabia, o que mais estava sendo escondido, e como se o destino quisesse mostrar sua verdadeira face. Um grito rasgou o ar novamente. Rafael virou-se. Os rostos na multidão estavam congelados em choque. Algo terrível havia acontecido. Em meio ao caos, as pessoas começaram a despertar, mas ele continuou fixo onde estava. Foi quando viu um corpo caindo, colidindo com o chão de forma brutal. Seu coração parou. Era a menina. Mas como ela poderia estar lá? Ele se lançou para a frente, correndo em direção a ela. Mas a cena era um pesadelo. A multidão, antes repleta de curiosidade, agora apenas se afastava com medo. Quando chegou ao lado dela, sua respiração parou. O rosto da menina estava pálido, e o sangue manchava suas roupas. Ele se lembrou do homem que estava com ela antes. A conexão se formava num instante. Não, por favor. Ele a segurou nos braços, a dor transbordando em seu peito. Você não pode ir, não assim. O que está acontecendo? Mas as palavras pareciam morrer na sua garganta. Então, algo impossível aconteceu. Os olhos da menina se abriram lentamente, e uma expressão conhecida se formou em seu rosto. Era o mesmo olhar intrigante que havia reconhecido antes. Era como ver um fragmento de Laura, e isso o fez tremer. Ele se inclinou mais perto. Quem você é? O que aconteceu? A resposta ficou presa no ar. Mas a resposta não veio. Um instante antes que ele pudesse entender, algo mais chocante aconteceu. De trás da multidão, outra figura surgiu e Rafael congelou mais uma vez. Era Laura. Exatamente como ele a lembrava, sua presença iluminando o caos sombrio ao redor. Mas algo estava errado. O olhar dela era vazio, distante, como se ela não estivesse realmente ali. Laura! Ele gritou, voz saída mais como um sussurro angustiante.
Ela se virou lentamente, e por um momento seus olhos se encontraram. Mas o que Rafael viu não era amor ou saudade. Era reconhecimento e pavor. Você precisa ir, Rafael, Laura disse, e suas palavras ressoaram como um alerta e uma súplica. Mas antes que ele pudesse responder, a menina começou a murmurar. Ela precisa saber. Era como se um fio invisível ligasse as duas. Elas estavam conectadas de alguma forma. A menina se contorceu em dor, e Rafael a segurou firmemente. Não, você não pode deixá-las como isso. Não! A multidão tinha começado a se agitar. Alguém estava chamando a polícia. Ele sabia que precisava agir, mas a cena ao seu redor era um redemoinho de confusão. O que está acontecendo aqui? Um policial, do lado de fora, começou a empurrar a multidão, e Rafael se sentiu encurralado entre o caos e a necessidade de compreender. E então, num golpe cruel do destino, a verdade se revelou. A garota olhou para Rafael com uma clareza súbita, e suas palavras cortaram o ar. Ela é você, Rafael. Ele sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O que ela queria dizer com aquilo? Antes que pudesse juntar as peças, Laura deu um passo à frente, os olhos cheios de lágrimas. Confie em mim, vá. Um tiro ecoou de repente no ar. Rafael virou-se, mas tudo aconteceu muito rápido. Uma sombra de violência. O homem encapuzado havia reaparecido, mas agora armados de um revólver. Ele apontava para eles. O mundo se dividiu entre o que era e o que poderia ser. O que era aquela conexão? Ele se viu numa teia de mentiras. E a linha tênue entre Laura e aquela menina, a resposta para seu tormento, estava prestes a se romper. Rafael gritou, seu instinto de proteção dominando-o. Ele se lançou em direção ao homem, determinado a salvar o que restava de sua vida. E no instante em que a escuridão se aproximava, a verdade que ele havia buscado tão ansiosamente estava prestes a se revelar de uma forma que mudaria tudo. Rafael estava no meio do desespero, o mundo à sua volta se transformando em um redemoinho de caos e dor. Quando se lançou em direção ao homem encapuzado, sua mente estava repleta de perguntas. O que ele queria? Por que estava ali? Mas antes que pudesse se aproximar, um novo tiro cortou o ar. O som reverberou na mente de Rafael como uma explosão. A bala não atingiu o homem, mas sim um terceiro indivíduo que estava escondido na lateral, meio sob a sombra. Rafael se virou na direção do tiro, horrorizado ao reconhecer a figura caída. Era um amigo de muitos anos, alguém que ele nunca imaginaria ver ali. Igor, o cara que sempre teve as respostas, que sempre foi o mediador nas brigas da turma, estava ali com a expressão de dor se contorcendo em seu rosto e a consciência de que algo estava muito, muito errado começou a se instalar. Não, Igor! A palavra escapuliu da boca de Rafael como um lamento. Ele não poderia acreditar que isso estava acontecendo. A cena, que já era caótica, se tornou um pesadelo. A multidão gritou, as pessoas começaram a correr e se afastar. Mas Rafael mal notou, preso na visão de Igor tombando no chão. As palavras do homem do capuz ecoaram na sua mente, mas agora não eram mais importantes. O que havia acontecido ali? Porque todos estavam misturados nesta bagunça de segredos. Enquanto corria até Igor, a realidade começou a fazer sentido. O sorriso de Igor, as conversas sobre Laura, uma conexão sutil que sempre esteve ali, mas que Rafael ignorara. Igor havia sido o guardião de segredos que Rafael nunca soube que existiam. Por que ele estava ali? E o que ele sabia sobre Laura? Ele se ajoelhou ao lado de Igor, seu coração acelerado
enquanto seus olhos buscavam os de seu amigo. O que aconteceu, cara? Fale comigo! Mas Igor apenas balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo por seu rosto pálido. A agonia em seus olhos era clara. O homem encapuzado, que agora desaparecia na confusão, tinha algo a ver com isso. Rafael sentia sua mente girar, o pânico tomando conta. Ao lado de Igor, a menina, que antes lhe parecia tão única, agora era uma parte de um intrincado quebra-cabeça. Era como se em um instante tudo tivesse se desvanecido. As palavras da menina ecoando: "Ela é você, Rafael." O choque o atravessou de forma brutal. Como assim? O que aquilo significava? Ela precisa saber. A voz de Igor falhou, um fio tênue de som que cortou o pânico ao redor. Rafael, você não pode confiar nela. Seu coração parou. O que você está dizendo? Quem ela é? As palavras foram devoradas pelo tumulto. E então, no meio da agitação crescente, a verdade começou a surgir como um fantasma. As memórias de sua infância, as brincadeiras, as promessas de proteção. Era tudo desfeito, exposto ao vento da dúvida. Igor estava tentando dizer algo que poderia mudar tudo. Rafael virou-se novamente, procurando pela menina. Um lampejo de esperança na confusão. Mas, enquanto ela se afastava na multidão, uma nova onda de realização o atingiu. O homem encapuzado não estava sozinho. Outros se juntaram a ele, figuras sombrias que pareciam esperar por algo ou alguém. Um membro do grupo que poderia ser a ponte entre seus pesadelos e a verdade. Então a realidade se tornou ainda mais cruel quando Igor, em um esforço desesperado, o puxou. Rafael, não! Você não pode! Eles estão cuidando disso! Eles não são quem você pensa que são! E com essas palavras, um novo tiro disparou. Um grito ecoou e tudo escureceu. Rafael sentiu seu estômago se revirar e a realidade começou a se desfazer. Ele estava entre dois mundos. A busca pela verdade e o medo de perder tudo de novo. Igor tombou de volta, e o que restava do seu amigo começou a dissipar-se. Não! Rafael gritou, sua mente em trevas enquanto ele lutava para encontrar sentido em tudo. O que a revelação de Igor significava? O que realmente eram aquelas conexões. Agora, com a vida de Igor pendurada por um fio, e a sombra de um mistério complexo envolvendo sua amada, Rafael percebeu que estava à beira de uma grande revelação. A linha entre amor e traição estava prestes a se romper, e ele estava determinado a descobrir a verdade, não importava o custo. Mas enquanto ele se preparava para mergulhar ainda mais fundo nessa espiral de segredos, uma nova voz rasgou o silêncio. Rafael, você precisa escolher quem você vai salvar. As palavras reverberaram em sua mente, lançando-se em um abismo de angústia. Afinal, o amor também pode ser a maior traição. Rafael estava paralisado, a voz ecoando em sua mente. Quem você vai salvar? Era um dilema que o atormentava. Ele olhou para Igor, caindo no chão, a vida escapando dele. A visão da menina se desviando para longe apenas agravava a dor no peito. Algo tinha de mudar. Mas o quê? O tempo parecia parar, e a sensação de desespero se acumulava. Eu não posso perder você! Ele gritou, olhando para Igor, que tentava prender o olhar do amigo. Fique comigo, por favor! Mas Igor só balançou a cabeça, a frustração se misturando com a dor no rosto. Rafael, você não entende. Ela é. As palavras foram devoradas em um último suspiro, enquanto os olhos dele se cerravam.
Naquela fração de segundo, algo se quebrou dentro de Rafael. Ele virou-se abruptamente, procurando pela menina novamente. E como se o universo quisesse acompanhar seu desespero, um novo tiro ecoou ao seu redor. O pulsar de algo sombrio pairava no ar, mas a cena que se desenrolava à sua frente foi um golpe direto em seu coração. A menina estava ali, mas não estava sozinha. Ela segurava a mão de Laura. Não, não pode ser. Rafael sentiu um frio na espinha. Lá estavam elas, a menina e Laura, com os rostos iluminados, como se tudo estivesse bem. Mas o olhar de Laura estava longe, distante, melancólico. Rafael! Ela gritou, o nome escorregando com um misto de súplica e desespero. Venha, você precisa entender. Ele estaria sonhando? Tudo parecia um trote cruel do destino. Ele olhou para Igor, caído no chão, e então para Laura, que havia retornado do abismo. Do que você está falando? O que está acontecendo? O coração batia acelerado. A menina, ela sabe! Laura exclamou, seu rosto refletindo uma mistura de preocupação e urgência. Rafael franziu a testa, buscando respostas nos olhos da garota, que antes estava caída. Mas, aqui, entre luz e sombra, ele percebeu o que era ela. Afinal, quem era a menina? Antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem encapuzado surgiu novamente, mais próximo desta vez, como uma sombra que pairava sobre eles. Ele olhou diretamente para Laura. É hora de revelar a verdade, não é mesmo? E tom sombrio provocou um arrepio na nuca de Rafael. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a se romper. Sobre o que você está falando? Rafael perguntou, tentando assimilar a cena que tinha diante de si. Mas, para seu horror, a resposta não era o que esperava. O homem tirou o capuz, revelando um rosto que ele conhecia muito bem. Era Carlos, um amigo de infância que desaparecera sem deixar vestígios anos atrás. A incredulidade tomou conta de Rafael. Carlos, o que você está fazendo aqui? Sim, Rafael. Estava sempre perto. A frieza na voz dele ecoava como um golpe. E a menina, ela é parte de tudo isso. Você precisa saber. O pânico crescia dentro de Rafael. Ele estava em uma teia de mentiras tão complexa que não sabia mais em quem acreditar. Nunca acreditei que você estivesse envolvido com isso. Carlos, o que você sabe da Laura? A cena era caótica, a multidão agora assistindo, olhos arregalados, como se esperassem uma revelação. O silêncio se instalava, e cada segundo parecia uma eternidade. A verdade é mais amarga do que você imagina, Carlos gritou. A menina é um elo. Laura fez escolhas, Rafael. Escolhas que mudaram o curso de tudo o que vocês conheciam. E a própria Laura não é quem você pensa que é. O chão se abriu sob seus pés. As palavras dele fizeram a realidade girar. Rafael se sentiu enjoado, o ar faltando. Ele olhou para Laura, esperando uma explicação, uma razão que o levasse a acreditar. Mas ela apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Rafael, eu estava tentando te proteger. Ela disse a voz trêmula. A amizade entre você e Carlos, entre nós, tudo foi uma mentira, uma fachada. Essa menina é nossa filha, nosso segredo. A revelação foi um golpe devastador. Uma enxurrada de sentimentos tomou conta dele, cada emoção passando como um filme diante dos olhos. A conexão que ele buscava, o fio que ligava os eventos, estava ali, diante de seus olhos. A nossa bebê? Ele sussurrou em choque,
mal conseguindo colocar os pensamentos em ordem. E com isso, uma nova dúvida se instalou. Por que Laura tinha se afastado? O que realmente havia acontecido? E bem na hora em que Rafael começava a processar tudo isso, um novo som que cortou a tensão. Sirenes ao longe, mas ao invés de acalmar, trazia uma nova ameaça. Você não pode mais escapar da verdade, Rafael. Carlos ameaçou, a expressão transformando-se. Ele estava prestes a agir. E Rafael sabia que o cordão de segredos e traições estava prestes a se romper ainda mais. Rafael estava ali, paralisado, enquanto a verdade despencava sobre ele como uma avalanche. Laura e a menina, a filha deles, um segredo que ele nunca soube. Mas a revelação de Carlos pairava no ar, como uma nuvem escura prestes a se transformar em tempestade. O que mais ele poderia saber? O que mais tinha sido enterrado pela traição e pela dor? Antes que pudesse processar tudo, um novo grito se ergueu da multidão. Algo não estava certo. Olhos voltaram-se para o céu e o som de um helicóptero cortava o ar, suas lâminas criando um rugido ensurdecedor. Rafael virou-se, completamente distraído, e viu uma luz brilhante iluminando a cena. As coreografias frenéticas das lâminas refletiam na fisionomia aflita de Laura, enquanto ela gritava por ele novamente. Rafael, venha! Eles estão chegando. Seu desespero era palpável, mas ele estava preso entre a revelação e a necessidade de proteger o que ainda lhe restava. Ele forçou os olhos a se fixarem em Carlos, que agora estava mais perto, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Você não pode fugir da verdade, Rafael. Não agora. Então, no meio de todo aquele caos, aconteceu algo inesperado. O homem encapuzado, que parecia saber muito mais do que revelava, deu um passo à frente e puxou uma corda. Um estalo agudo cortou o ar, e em um segundo, uma bomba de fumaça explodiu bem no meio da multidão. A densa nuvem branca envolveu a cena, transformando tudo em um borrão cinzento. Rafael se virou, sua visão se tornando embaçada. O pânico se instalou. A fumaça se espalhou rapidamente, causando gritos de confusão e desespero. Ele perdeu de vista Laura, a menina, até mesmo Igor caindo ao chão. Ele estava cercado, e o medo que tentara controlar agora jorrava à sua frente. O caos se instaurou. Então, no meio da confusão, algo o atingiu como um raio. Alguém se destacou na fumaça. Ele se virou e viu uma figura familiar. Era a menina, mas algo estava diferente. As características eram as mesmas, mas os olhos eram de Laura. Corra, papai! A voz era doce, mas o olhar tinha uma frieza que o fez hesitar. Como isso era possível? Antes que pudesse fazer sentido, outra figura surgiu da fumaça, zanzando até ele. Era Carlos, agora mais ameaçador e próximo. Você finalmente percebeu, não é? Ela não é só uma menina. Você deve escolher bem, Rafael. O desafio na voz dele era claro, e a imagem da menina se desfazia enquanto as sombras se moviam. Rafael sentiu o peso do mundo se concentrar sobre ele. O que você sabe? Ele exigiu, a voz saindo como um sussurro desesperado. Mas Carlos não respondeu. Em vez disso, ele puxou uma máscara de gás do bolso e a colocou rapidamente. A verdade é mais complicada do que você imagina, não só sobre Laura, mas sobre o que ela se tornou, o que você se tornou. Um tiro disparou e o som estrondoso cortou a confusão. Rafael congelou. A figura da menina se transformou em um borrão quando ela desapareceu com um grito, mas não foi isso que o fez estremecer. Enquanto isso, o olhar de Laura se tornava distante, como se estivesse entre o presente e o passado. Sai daí, agora! Laura gritou.
enquanto o caos começava a se dissipar, o helicóptero pairando sobre eles, iluminando tudo por baixo. Com o movimento, o homem encapuzado lançou um pequeno dispositivo que emitia um esguicho de luz intensa, fazendo todos os que a focavam virarem o rosto. Era agora ou nunca. Rafael precisava escolher: seguir a verdade ou salvar o que ainda restava da sua vida. O último olhar de Laura, tão cheio de dor e amor, transcendia qualquer fiel conexão. Corra, Rafael! Sua voz ecoou em sua mente. Mas antes que ele pudesse se mover, a verdade se tornou ainda mais distante. A menina, a filha que ele não sabia que tinha, não estava perdida. Ela era a chave de um mistério que ia muito além do imaginável. Ele não sabia se poderia escapar da teia de mentiras que agora se formava em torno de todos. E no instante seguinte, tudo tornou-se uma neblina de incertezas. E assim, com um último olhar desesperado, Rafael se lançou para a frente, pronto para enfrentar qualquer custo. Mas no fundo da sua mente, uma única pergunta queimava: quem realmente eram aquelas pessoas? O que mais ainda estava escondido? Ele precisava saber, e o próximo movimento poderia custar tudo. Rafael estava ali, paralisado, enquanto a verdade despencava sobre ele como uma avalanche. Laura e a menina, a filha deles, um segredo que ele nunca soube. Mas a revelação de Carlos pairava no ar como uma nuvem escura prestes a se transformar em tempestade. O que mais ele poderia saber? O que mais tinha sido enterrado pela traição e pela dor? Antes que pudesse processar tudo, um novo grito se ergueu da multidão. Algo não estava certo. Olhos voltaram-se para o céu, e o som de um helicóptero cortava o ar, suas lâminas criando um rugido ensurdecedor. Rafael virou-se, completamente distraído, e viu uma luz brilhante iluminando a cena. As coreografias frenéticas das lâminas refletiam na fisionomia aflita de Laura, enquanto ela gritava por ele novamente. Rafael, venha! Eles estão chegando! Seu desespero era palpável, mas ele estava preso entre a revelação e a necessidade de proteger o que ainda lhe restava. Ele forçou os olhos a se fixarem em Carlos, que agora estava mais perto, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Você não pode fugir da verdade, Rafael. Não agora. Então, no meio da confusão, aconteceu algo inesperado. O homem encapuzado, que parecia saber muito mais do que revelava, deu um passo à frente e puxou uma corda. Um estalo agudo cortou o ar, e em um segundo, uma bomba de fumaça explodiu bem no meio da multidão. A densa nuvem branca envolveu a cena, transformando tudo em um borrão cinzento. Rafael se virou, sua visão se tornando embaçada. O pânico se instalou. A fumaça se espalhou rapidamente, causando gritos de confusão e desespero. Ele perdeu de vista Laura, a menina, até mesmo Igor caindo ao chão. Ele estava cercado, e o medo que tentara controlar agora jorrava à sua frente. O caos se instaurou, e então, no meio da confusão, algo o atingiu como um raio. Alguém se destacou na fumaça. Ele se virou e viu uma figura familiar. Era a menina. Mas algo estava diferente. As características eram as mesmas, mas os olhos eram de Laura. Corra, papai. A voz era doce, mas o olhar tinha uma frieza que o fez hesitar. Como isso era possível? Antes que pudesse fazer sentido, outra figura surgiu da fumaça, zanzando até ele. Era Carlos, agora mais ameaçador e próximo. Você finalmente percebeu, não é?
Ela não é só uma menina. Você deve escolher bem, Rafael. O desafio na voz dele era claro. E a imagem da menina se desfazia enquanto as sombras se moviam. Rafael sentiu o peso do mundo se concentrar sobre ele. O que você sabe? Ele exigiu, a voz saindo como um sussurro desesperado. Mas Carlos não respondeu. Em vez disso, ele puxou uma máscara de gás do bolso e a colocou rapidamente. A verdade é mais complicada do que você imagina. Não só sobre Laura, mas sobre o que ela se tornou. O que você se tornou. Um tiro disparou e o som estrondoso cortou a confusão. Rafael congelou. A figura da menina se transformou em um borrão quando ela desapareceu com um grito. Mas não foi isso que o fez estremecer. Enquanto isso, o olhar de Laura se tornava distante, como se estivesse entre o presente e o passado. Sai daí, agora! Laura gritou enquanto o caos começava a se dissipar, o helicóptero pairando sobre eles, iluminando tudo por baixo. Com um movimento, o homem encapuzado lançou um pequeno dispositivo que emitiu um esguicho de luz intensa, fazendo todos os que a focavam virarem o rosto. Era agora ou nunca. Rafael precisava escolher: seguir a verdade ou salvar o que ainda restava de sua vida. O último olhar de Laura, tão cheio de dor e amor, transcendia qualquer fiel conexão. Corra, Rafael! Sua voz ecoou em sua mente, mas antes que ele pudesse se mover, a verdade se tornou ainda mais distante. A menina, a filha que ele não sabia que tinha, uma explosão inesperada irrompeu do lado, fazendo com que as pessoas na multidão se despissem de medo. Rafael caiu e tudo ao seu redor se virou um turbilhão. As luzes do helicóptero piscaram, revelando uma silhueta que ele jamais poderia pensar que veria. Um homem, vestindo um uniforme que identificava como um agente de segurança da cidade, surgiu nas sombras, e seu rosto, em meio à fumaça, fez o coração de Rafael parar. Era Miguel, seu irmão que desaparecera anos atrás, o mesmo que ele havia perdido em um acidente, considerado como morto. Rafael! A voz familiar repercutiu como um eco longínquo. Você precisa ouvir a verdade. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Rafael perguntou, o pânico misturado à confusão. Miguel estava de pé em meio ao caos, mas seu olhar mostrava algo que Rafael não poderia ignorar. As dívidas familiares, os segredos guardados dentro de casa. Tudo parecia uma montagem de lembranças que não se encaixavam mais. Laura não é quem você pensa! O grito de Miguel reverberou na mente de Rafael. As peças começaram a se mover em sua cabeça. A menina, a filha, as relações quebradas. Tudo o que Miguel dizia parecia fazer sentido em um nível que o assustava. Então, enquanto o ruído da batalha se desenrolava ao redor deles, Miguel levantou a mão e mostrou algo. Uma pulseira semelhante à que Rafael se acostumou a ver em Laura. A menina não é só sua filha. Ela é também minha. O mundo desabou. Rafael sentiu a realidade girar, a terra embaixo dele se desintegrando. Você está louco! Como pode dizer isso? Não me faça explicar tudo agora. Você tem que escolher ou todos nós iremos juntos. A urgência na voz de Miguel trouxe um novo tipo de peso à situação. Rafael se viu diante de um abismo. Em uma fração de segundo, sua vida inteira virou de cabeça para baixo. A escolha estava em suas mãos, mas o que ele realmente precisava? Liberdade ou desespero? No calor do momento, ele percebeu que o destino que ele buscava estava mais entrelaçado do que jamais imaginara. E assim, enquanto os ecos dos gritos e sirenes se misturavam, ele se viu preso em uma encruzilhada.
e a espiral de segredos estava apenas começando a desenhar seu verdadeiro contorno. Rafael ficou paralisado, as palavras de Miguel ecoando em sua mente. Ela é também minha. Era como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima dele. Ele olhou para a menina, os olhos dela refletindo um misto de inocência e sabedoria além da idade. E então, a verdade apertou seu coração. Era difícil aceitar que tudo o que estava em jogo, cada momento de dor e cada lágrima, estavam entrelaçados em um jogo terrível. A fumaça começava a se dissipar, e ele podia ver melhor o caos ao redor. Laura estava lá, seus olhos fixos nele, cheia de desespero e amor, mas também de segredos. Rafael, você precisa decidir. Temos pouco tempo. Ela gritou, a voz cheia de urgência. O barulho do helicóptero aumentava, segredos e mentiras girando em torno deles como um furacão. Ele não podia falhar. Você não precisa escolha entre nós, Rafael. A menina, com toda a inocência que ainda lhe restava, clamou. Mas Carlos estava ali, interceptando a luz com sua presença ameaçadora. A história está se desenrolando e você ainda não entendeu. O que está em risco vai além do que imagina. As sirenes se aproximavam, misturando-se ao caos e à dor. O mundo estava ruxando sob seus pés, e com um golpe de coragem, Rafael decidiu. Não posso deixar isso assim. Preciso saber a verdade, mesmo que doa. Ele correu para Laura, puxando-a para perto. Você me diz tudo agora, antes que seja tarde demais. Os olhos de Laura estavam cheios de lágrimas. Por favor, Rafael, confia em mim. Podemos sair dessa juntos. E os olhos da menina, que poderiam ter sido espelhos, eram um lembrete do que Rafael ainda tinha a perder. Ele respirou fundo, olhando de Laura para a menina, percebendo que uma parte dele estava sempre ligada a elas, independentemente da verdade ser dura. E nesse momento de decisão, Carlos avançou. O que você realmente quer, Rafael? Ele desafiou. A tensão no ar era tangível. Cada segundo carregava o peso de escolhas a serem feitas. Eu quero liberdade, Rafael gritou, sua voz cortando a fumaça. Liberdade de mentiras, do passado, de tudo que nos separou. Se a menina, se você, se Laura estão juntos, então é isso que quero. Uma nova luz iluminou este novo caminho. Laura sorriu, um sorriso genuíno que rachava a tensão no ar. Você está certo. É isso que precisamos. A verdade nos libertará. A menina observou a esperança vislumbrando em seus olhos. Rafael sentia que por fim começaram a formar um elo de proteção e amor, enredando-se no calor da revelação. Neste instante, o barulho da sirene se intensificou e as sombras pareciam recuar. Ele tomou a mão de Laura e com ela a mão da menina. Vamos, juntos! E com isso eles começaram a se mover, passando pela multidão dispersa. Os sussurros e olhares se perdendo em um rastro de esperança. Ao se afastarem, a verdade ainda o seguia, como uma sombra incansável. Mas com Laura e sua filha ao lado, Rafael sentia que tinham a força de enfrentar quaisquer desafios que vinham pela frente, uma vez que cada resposta o levaria a um caminho novo. Ele estava pronto. Rafael olhou uma última vez para Carlos. Um dia vou descobrir a verdade completa. Ele não sabia se teria essa chance, mas está decidido a descobrir que futuro seus passos poderiam construir a partir de agora. E assim, enquanto se afastavam da confusão, um novo capítulo se desenrolava diante deles, cheio de incógnitas e promessas. Mas como todo final, o destino aguardava no horizonte. Se você chegou até aqui,
Não perca a chance de ver o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para dar uma força incrível ao nosso trabalho e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal com essas ações. O futuro das nossas histórias depende de você.